plano tem 3 dimensões. O plano poderia ter 4 dimensões? No plano tem 3 dimensões. O espaço tem 3 dimensões. O espaço poderia ter 4 dimensões? Olha só, o espaço euclidiano, não. Se o espaço euclidiano tiver 4 dimensões, os resultados que a gente conhece de geometria euclidiana começam a dar ruim. Vai dar problema. Tá legal? Vamos ver um exemplo. Não esquece uma coisa, tá? O plano euclidiano, imagina isso aqui, o espaço euclidiano. Isso que a gente está imerso, o espaço euclidiano. O plano não tem borda, tá? Se ele divide espaço, ele continua sem parar o tempo todo. Quando a gente desenha ou vai fazer uma representação, você pega uma folha de papel, desenha um quadrilátero no quadro, mas ele não tem borda. Então o plano continua sem parar o tempo todo. Se eu tiver 2 planos, é impossível 2 planos ter apenas um ponto em comum. Se 2 planos têm um ponto comum, ele tem uma reta comum. Tá certo? Se você pensar em retângulo, folha de papel, se eu encosto isso aqui, vai ter um único ponto comum. É possível fazer isso, mas isso não é plano. O plano, a folha de papel continuaria e vai cortar isso aqui. Não é possível ter 2 planos do espaço euclidiano que tenham um único ponto comum, tá? Eles ou têm todos os pontos comuns, na verdade são coincidentes, é o mesmo plano, ou tem uma reta comum. Falou? Vou conversar com vocês que se o espaço euclidiano tivesse 4 dimensões, seria possível traçar um plano que tivesse 2 planos que tivessem um único ponto comum. Ou seja, com 4 dimensões, o espaço euclidiano com 4 dimensões, os resultados começam a dar diferente daqueles que a gente conhece. O que vai exigir que o espaço euclidiano tenha 3 dimensões. Ele tem mais dimensões que o plano, mas não pode ter 4. Primeiro, se eu pegar 2 pontos sobre uma reta, sobre um plano, e traçar a reta, essa reta está toda contida no plano. Certo? Se eu pegar 3 pontos não colineares do espaço e traçar um plano, esse plano está todo contido no espaço. Tá? No espaço que contém os 3 pontos. Falou? Vamos discutir um espaço euclidiano de 4 dimensões, só que eu vou ter um problema, eu não posso desenhar. Nós vamos ter que discutir aqui, estou até sentado para não dar rolo isso aqui, para não achar que eu vou para o quadro. Tá? Porque eu não tenho como desenhar um espaço de 4 dimensões. Tá? Eu estou pensando em fazer um curso de, sei lá, de meditação transcendental, para ver se eu consigo enxergar a 4ª dimensão, mas não dá. Não consegui até agora. Olha só. O espaço euclidiano tem 4 dimensões. Estou supondo isso, tá? Então vou fazer o seguinte. Vou pegar um plano no espaço de 4 dimensões. Eu vou pegar um plano que tem duas dimensões. Um plano que vai ser o plano dessa mesa. Falou? Em cima dessa mesa, eu vou pegar um ponto que eu vou chamar de ponto A. Em cima do plano da mesa tem um ponto que eu vou chamar de ponto A. Agora eu vou pegar um ponto fora da mesa, aqui em cima, que eu vou chamar de ponto B. Repara uma coisa, o plano e esse ponto aqui determinam um espaço tridimensional. Discuti com vocês que 2 pontos determinam uma reta, 3 pontos determinam um plano. Uma reta e um ponto fora dela determinam um plano. Um plano e um ponto fora desse plano determinam um espaço. Agora, a gente nunca usaria isso, porque como a gente normalmente já admite que o espaço é tridimensional, a gente não falaria determina um espaço, a gente diria determina o espaço. Ou seja, que a gente consideraria que existisse um espaço só. Mas se eu estou considerando um espaço
quadridimensional, eu posso falar em espaços tridimensionais dentro dele. Então, olha só, plano aqui, um ponto fora desse plano, esse plano e esse ponto determinam um espaço tridimensional. Tá legal? Vamos repetir porque a gente está trabalhando geometria sem figura, tá? Plano da mesa, vou chamar de plano π. Ponto A em cima da mesa. Ponto B fora da mesa. Plano π e o ponto B determinam um espaço tridimensional. Vou chamar esse espaço tridimensional de espaço E. É um espaço tridimensional de um universo tetradimensional. Espaço E. Agora eu vou fazer o seguinte. Como o nosso espaço é quadridimensional, eu posso escolher um ponto fora do espaço E. Concorda ou não? O espaço E tem 3 dimensões, é definido pelo plano da mesa, o plano π e o ponto B. Tá? Espaço tridimensional. Como o nosso espaço é quadridimensional, existe pontos fora desse espaço tridimensional. Vou escolher um ponto fora do espaço tridimensional, do espaço E, que eu vou chamar de ponto C. Tá legal? Então, em cima da mesa, eu tenho o ponto A. Aqui em cima, eu tenho o ponto B. E fora do espaço tridimensional, eu tenho o ponto C. O que significa que esses 3 pontos determinam um plano. E eu afirmo que esse plano, que eu vou chamar de plano π', só tem o ponto A em comum com o plano π. Por quê? Se o plano π' tiver mais um ponto com o plano π, vamos admitir, por absurdo, que exista um ponto D em cima do plano da mesa, o plano π, que também é um ponto do plano π'. Tá legal? Ou seja, achei um outro ponto do plano π', por absurdo, que também pertence ao plano π'. Ele pertenceria ao plano P e ao plano π'. Mas cuidado aqui, ó. Eu tenho ponto A, eu tenho ponto B, eu tenho ponto C fora do espaço E, tá? Definindo o plano A, B, C. E agora eu tenho um ponto D em cima do plano. Mas espera um pouco. A, B e D definem o mesmo plano π', porque são 3 pontos do plano π'. Mas se A, B e D definem um ponto π' e A, B e D são pontos do espaço E, o plano π' está dentro do espaço E. Porque A, B e D são pontos do espaço E. Mas se o plano π' está dentro do espaço E, isso é uma contradição, porque o plano π' tem o ponto C, que está fora do espaço E. O plano π' estaria pertencendo e não pertencendo ao espaço E ao mesmo tempo. O que significa que esse ponto D não existe. Ou seja, no espaço tetradimensional, no espaço quadridimensional, 2 planos poderiam ter um único ponto comum. Em outras palavras, antes de falar as outras palavras, o que embola a nossa cabeça? Deve ter gente aí que ficou... Se refizer o que eu falei agora, vai conseguir acompanhar. Pode ter gente que pode ter tido dificuldade de acompanhar. Por quê? Porque como eu estou falando de geometria, o que a gente tem o tempo todo é imaginar figuras. Mas tem uma forma de a gente pensar em geometria evitando figuras. Evitando, que é a geometria analítica. Tá? Porque com a geometria analítica, a gente trabalha as coisas a partir de equações e expressões. Por exemplo, um ponto é um terno ordenado. A representação é outra. Pensa aqui comigo, ó. Vou tentar mostrar isso que eu acabei de falar. Tá legal isso aí? Falta um pedaço aqui.
Foi? Wagner ficaria com inveja. Não, ficaria sim. Wagner é um cara que eu conheço que desenha uma hipérbole e é uma hipérbole. Olha só. 3 planos. Sistema cartesiano. Vou colocar um giz mais laranja. Vou desenhar o sistema cartesiano aqui. X, Y, Z. Considere todos os pontos, considere o plano π, formado por todos os pontos que tenham a forma x, y0. Tá legal ou não? O que é o x, y0? É o plano do chão. É esse plano, esse aqui seria o π. Tá legal ou não? Tá? Considere o plano π', todos os pontos que tenham a forma 0, YZ. Quem é o plano π'? Todos os planos que tem x0. x0, π' é esse aqui. Vê se é isso. YZ, eu peguei x0, é o plano dessa parede aqui. Tá certo? Qual é a interseção desses dois planos? A interseção desses dois planos é essa reta aqui. É o eixo Y. Ou seja, seriam todos os pontos que aparecessem na forma 0, Y0. Pontos na forma 0, Y0 pertencem aos dois planos. Por quê? Porque tem o Z0, pertence ao π. Tem o x0, pertencem ao π'. Tá certo? Isso aqui é uma reta. Então a interseção desses dois planos aqui é uma reta. Bem, agora não vou desenhar porque eu não posso, mas vou considerar 0, x, y, z, w. Espaço quadridimensional. Como é que eu desenho esses eixos? Não desenho. Mas ali tem 4 dimensões, tá? A reta tem uma única dimensão, nós brincamos no último encontro nosso, essa semana. Escolha um ponto. Um único ponto, um único número determina, uma única coordenada determina a posição da reta. O plano, 2 dimensões, precisa de 2 coordenadas, x, y. O espaço, 3 dimensões, precisa de 3 coordenadas, x, y, z. Um espaço quadridimensional, x, y, z e w. Tá? E aqui começa a mudar a nossa ideia de espaço. Continua sendo aquela ideia não matemática de lugar das formas, mas agora a forma vai ganhar outro significado que não seja só forma geométrica, porque o espaço euclidiano é o lugar das formas geométricas. Pessoal, esse é um tema realmente interessante, né? A gente já consegue perceber as dimensões, né, mais simples, como altura, largura e profundidade, olhando mesmo o objeto, né? Mas coisas mais abstratas, como o tempo, a gente consegue vê-lo também, a gente vê que ele influencia nas coisas. Por exemplo, aquele retângulo, aquele quadrado ali, se eles existissem de verdade, o tempo os deteriorariam, né? Por conta do oxigênio, por conta de diversas coisas que entram em contato com ele e o deteriora. Então é realmente muito interessante isso daí. E o que vocês acham? Você acha que o tempo realmente ele é uma outra dimensão? Ele faz parte dessas dimensões, da altura, largura e profundidade e tempo? O que vocês acham disso? Isso é uma coisa muito interessante, uma coisa muito curiosa, né? E o que o professor falou também, né, que o espaço euclidiano só pode funcionar com 3 dimensões. Se tiver mais uma, ele começa a dar resultados diferentes, resultados desconhecidos, né? Mas então, eu vejo o tempo agir, né? Então eu acho que o tempo ele não deixa de existir. E eu não sei se ele é uma dimensão, mas ele é algo, uma realidade. Ele acontece, ele passa, realmente existe algo. Então até onde o espaço euclidiano pode ser usado para descrever a nossa realidade, né? Será que ele tem um limite?
É uma pergunta interessante, mas por uma teoria de 300 anos antes de Cristo, minha nossa, né? É impressionante. Então é realmente de se admirar, né? Essas teorias que são tão antigas e são tão, como eu posso dizer, usadas até hoje, né? São grandiosas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Esses pequenos comentários, essa pequena análise aqui no fim, bem rapidinho. E deixa o sininho aí pra você receber as notificações dos vídeos, tá? Principalmente agora que o YouTube não tá indicando tanto, tá bom? Valeu, pessoal.